Bom dia, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje vamos tentar perceber como é que Deus supra as nossas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, materiais ou espirituais. Deus preocupa-se connosco e tem a resposta certa para cada uma das nossas carências. Mesmo agora, em tempos de maiores dificuldades financeiras, Deus prometeu que não deixaria os seus filhos passarem fome. Mas até que ponto é que esta e tantas outras promessas que encontramos na Bíblia se tornam reais na nossa vida hoje? Afinal, como é que Deus supra as nossas necessidades? Para responder a estas e outras questões, estão hoje connosco os nossos convidados. São eles o pastor Paulo Chaveiro, também o pastor e missionário Paulo Mussi e ainda Vitória Ferreira, que é terapeuta e que vai hoje partilhar connosco o seu testemunho pessoal. Obrigada por estarem aqui connosco nesta manhã. Obrigada. Bom dia. Que tipo de necessidades é que nós podemos passar? Por que tipo de necessidades é que nós podemos passar? E qual a razão delas existirem? Bem, essa é não uma falamos pergunta... só de questões financeiras, Pois, não é? espero bem que não. Porque esta pergunta é tão abrangente, e ainda para mais quando se levanta a questão, as razões pelas quais as necessidades existem. Elas são tão variadas que eu acho que se fizéssemos uma lista nunca mais ela terminaria. Agora, por outro lado, nós temos obviamente aquilo que é mais imediato, e as pessoas quando pensam em necessidades normalmente pensam na comida, na roupa para vestir. O próprio Jesus identificou essas necessidades como sendo as necessidades mais básicas. Mas, por outro lado, temos talvez uma das maiores necessidades que o próprio Jesus nos alerta, que é o amor, a necessidade de sermos amados e a necessidade de amarmos. Portanto, essas são, poderíamos dizer, os extremos, e entre estes dois extremos existe uma variedade enorme de necessidades. Por outro lado, muitas vezes aquilo que nós consideramos necessidades, na realidade não são necessidades. São aquilo que nós consideramos ser necessário. Por outro lado, as necessidades às vezes são mais profundas do que aquilo que nós pensamos ser necessário. Por exemplo, às vezes uma criança pode achar que é necessário comer doces. No entanto, a sua necessidade se calhar é mais bem preenchida se ela comer legumes e se comer carne. Então, nós seres humanos às vezes fazemos este tipo de confusão em relação às nossas próprias necessidades, não é? Por isso esta pergunta é extremamente abrangente. Quando pensamos que Deus supra as nossas necessidades, é preciso perceber isso. Uma coisa é as nossas necessidades, outra coisa são os nossos caprichos. Ou aquilo que nós consideramos necessidades e aquilo que é na realidade as nossas necessidades. Eu penso que o mais interessante na nossa relação com Deus é que Deus sabe realmente quais são as nossas necessidades. Aquilo que nos faz realmente falta. E nós achamos, temos algumas pistas às vezes sobre as nossas necessidades. Aquilo que queremos nem sempre é as nossas necessidades. Mas porquê que há este desequilíbrio dentro do ser humano, estas faltas, estas carências? Eu creio que muitas vezes é porque nós próprios não nos conhecemos profundamente. Não nos conhecemos como pessoas, não é? E temos uma grande necessidade, às vezes, de preencher vazios interiores como insegurança, medos, frustrações, com aspectos práticos. E quantas vezes a pessoa se sente frustrada e depois afoga-se em chocolate, café, álcool e outras substâncias que alteram o comportamento. Mas a sua necessidade não é de chocolate, não é de café, não é de álcool. A sua necessidade é um vazio interior que a pessoa encontra. Então, muitas vezes nós fazemos este tipo de confusões, não é? E Deus está francamente interessado em suprir todas essas nossas necessidades, inclusive as financeiras? Sem dúvida. A Bíblia é clara que Deus se preocupa com as nossas necessidades. Achei interessante este texto de Mateus capítulo 6, as chamadas bem-aventuranças, e depois prolonga pelo capítulo 7 também, e Jesus, a certa altura, está exatamente a dizer isso. Vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste, não é? Sabe dar boas coisas. Obviamente isto não quer dizer que Deus nos vai mimar. Não é? Há uma diferença entre preencher as nossas necessidades básicas e mimar-nos, não é? Às vezes Deus faz. Também até isso, às vezes, vezes Ele dá-nos determinados mimos. É mas muitas vezes nós queremos mimos em vez das necessidades básicas preenchidas. E o que Deus realmente promete é suprir as nossas necessidades básicas. Os mimos às vezes acontecem, não é? E nós vamos precisamente pegar nestas promessas. Aliás, a Bíblia, o livro que Deus escreveu para nós hoje e que nos permite conhecê-lo melhor, está recheada de promessas e Deus é fiel e deseja verdadeiramente cumpri-la nas nossas vidas. Assim, nós lhe demos espaço também para isso, tenhamos fé. E pegando então em algumas das tantas promessas que encontramos na Bíblia, por exemplo, temos o Salmo 23, um dos mais conhecidos, que diz: "O Senhor é o meu pastor,
nada me faltará. E por aí fora, depois temos uma série de versículos a falar precisamente sobre esta forma como nada nos faltará. Pastor Paulo Mussa, isto quer dizer que o cristão não vai sentir a falta de nada? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu acho que é muito claro, e o pastor Paulo foi muito próprio no que falou. Eu acho que o nosso conceito de necessidade é que tem sido distorcido. A própria sociedade tem distorcido esse conceito e essa verdade do que realmente necessitamos. Os caprichos, os mimos são nossos, na verdade. E quando Davi se expressa nesse salmo, ele busca metáforas e busca uma verdade, não é? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E a partir daí, nos versículos seguintes, ele faz uma metáfora com as ovelhas. As ovelhas que são alimentadas, mas que, além disso, são levadas a um lugar de tranquilidade e de paz. Isso não é material. Isso não vai ser material. Ele traz uma nova metáfora sobre um banquete, sobre um grande jantar, diante daqueles que eram os inimigos de Davi. E da mesma forma como caminha por essa verdade, ele fala que mesmo que passe pelo vale da sombra da morte, ou seja, pelas necessidades, pela dureza da vida, ainda assim o Senhor estará lá com ele. O Senhor continua a ser o pastor da vida dele e suprindo as necessidades. O conceito do que realmente necessitamos e do que queremos é que foi distorcido na nossa mente por tudo que nos cerca, né? Pela história, pela sociedade, pela vida de uma maneira geral. Mas uma coisa é certa, Deus é fiel e deseja verdadeiramente estar connosco, mesmo no meio das necessidades. Todo o tempo, né? As necessidades virão. A forma que nós passamos por elas é que faz toda a diferença. A maneira como nós caminhamos pela necessidade, tendo Deus como o pastor das nossas vidas, aquele que supre o que precisamos, vai fazer toda a diferença em cada uma das situações. Como é que nós, ao longo da Bíblia, aqui fazendo muito brevemente uma resenha histórica, nós vemos a fidelidade de Deus para com o seu povo? Sim. Eu não diria que só para com o seu povo, mas para com toda a humanidade. A partir do momento que nós temos lá ainda em Gênesis a promessa de um Salvador, de alguém que nos trará de volta a uma harmonia plena com Deus, esse suprir da necessidade do homem, perdida com a queda, faz-se real na história da humanidade e o seu povo vem em consequência disso. E durante todo o caminhar, né, de Deus com o homem e do homem tentando se afastar de Deus, Deus se volta para suprir a necessidade. Seja no deserto, após sair do Egito, onde as suas roupas não se gastaram, onde suas sandálias não foram gastas. Durante 40 anos. 40 anos, não é pouco tempo. Deus né? alimentou o seu povo na travessia ali do deserto durante 40 anos, nunca lhes faltou de comer. Nunca lhes faltou, pelo contrário. Não é? Nós muitas vezes olhamos para o texto e vemos que o povo se sentiu até enfadado, muitas vezes, daquilo que recebia de Deus. E aí vem, mais uma vez, esse conceito distorcido do que é necessário. Mais uma vez, mesmo na história, nós vemos isso. Deus sempre supriu, até mesmo o calor, para quando estava frio, até mesmo a sombra, para quando estava o sol e o calor muito forte. Então, se nos lembramos também, eu acho interessantíssimo quando o apóstolo Paulo fala: eu sei estar bem quando sou pobre, mas sei estar bem quando sou rico ou quando tenho fartura. E é este tipo de necessidade que a maior parte de nós às vezes não percebe. Nós olhamos para a necessidade e pensamos: falta-me comer, falta-me roupa. Mas como é que nós lidamos com a falta de roupa e com a falta de comida? E é aqui que Deus quer preencher a nossa necessidade, esse vazio e esse bem-estar, saber agradecer a Deus, ter um coração grato mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. Eu gosto imenso de Hebreus capítulo 11, que é chamada a Galeria dos Heróis da Fé, e a certa altura diz que até mortos ressuscitaram pela fé. Mas depois, a partir do verso 36, diz algo fantástico, que pela fé alguns foram serrados pelo meio, pela fé alguns foram perseguidos. E às vezes nós pensamos: então fé não significa ter tudo, não significa ter os bens materiais todos supridos, não significa... provavelmente não, senão aquele texto da Bíblia que teria de ser retirado. Deus, quando quer suprir as nossas necessidades, obviamente Ele vai suprir as necessidades básicas, e o texto bíblico mostra isso muito claramente. Mas quando não supre, Ele continua a suprir as nossas necessidades com a sua presença, com a sua paz, que são talvez as necessidades maiores que nós temos e que muitas vezes não sabemos onde recorrer, não se compram.
não estão à venda em lado nenhum, as igrejas não podem vender e não se pode comprar em lado nenhum, é dado gratuitamente pelo nosso Deus. Não é? No fundo é também aquele vazio interior que só Deus pode preencher através de Jesus Cristo. Há pouco o pastor Paulo Múcio falou nisso, logo na criação, quando o homem pecou, desobedeceu, ficou longe de Deus, ficou condenado à morte, morte espiritual, mas Deus, porque nos ama infinitamente, quis resolver o problema, quis dar solução para esta que será provavelmente a maior necessidade do ser humano, a questão da carência espiritual. Como é que Deus supre estas questões espirituais? Obviamente, Ele deu todas as respostas em Cristo Jesus. Sem dúvida alguma, a nossa relação com Deus é a resposta a todas as nossas necessidades. Eu, por acaso, conheço um casal, muito amigo meu, que eles passaram por vários períodos da sua vida, quer desde pobreza extrema, e neste momento estão bem, com uma empresa, etc. E eles, só depois de passarem por estes dois extremos, é que perceberam a sua necessidade de Cristo. Às vezes Deus faz-nos isto, deixa-nos passar por determinados caminhos para nós entendermos qual é a nossa real necessidade. E que eu diga à nossa convidada, Vitória. Vitória tem também uma bonita história para partilhar connosco. Tudo começou no meio da abundância, não é? Quando percebeu que alguma coisa estava ali a falhar a nível financeiro e Jesus foi a resposta a tudo. É verdade. Então, rapidamente. Aquilo que eu posso, assim, em linhas gerais dizer, era uma pessoa, enfim, padrões normais, criada numa família conservadora. O meu pai sempre conseguiu, de uma forma normal, suprir todas as necessidades, e agora estou a falar nas necessidades humanas e naquilo que nós vemos como a necessidade para o dia-a-dia. Depois foi o meu marido, também um homem trabalhador, inteligente e que também sempre tentou suprir todas as necessidades. Realmente a questão da pobreza e da riqueza, apesar de nós nos podermos encontrar numa ou noutra situação, cheguei à conclusão que não somos nós que definimos isso e por alguma razão vem a nós uma ou outra situação. No meu caso, realmente havia alguma prosperidade financeira, mas eu tinha uma expressão muito interessante em que eu dizia, e lá está, até nem estava relacionado com as coisas materiais, mas eu tinha muito esta expressão, haja saúde, era uma expressão assim forte, mas cada vez que eu dizia esta expressão, alguma coisa dentro de mim eu sentia-me mal quando dizia isto e não entendia porquê. E penso que até terá começado mais ou menos por aí uma sensação de vazio e ao mesmo tempo uma busca de começar a entender algumas coisas. No fundo, havia dinheiro, havia saúde, mas continuava aí um vazio. Havia aqui este vazio. Entretanto, talvez porque eu não consegui buscar no lugar certo ou não tinha por mim meios de chegar lá, eu penso que foi aí que a situação da vida alterou-se, fatores até externos, não porque que não trabalhássemos, que não tivéssemos trabalho, mas as coisas foram num sentido em que a dificuldade financeira surgiu. E quando essa dificuldade financeira surgiu, e é interessante o caso que falou desse casal, nós também fomos levados a situações, nós temos 2 filhos, um menino e uma menina, na altura eram crianças de escola primária, e eu lembro-me de ter um pequeno cofrinho na empresa, onde nós tínhamos ali um fundo de maneio, e eu cheguei a contar as moedas para poder dar de jantar aos meus filhos. Não tenho qualquer vergonha, emociono-me até quando falo nisto, mas foi uma altura em que eu questionei todas as coisas. A Vitória percebeu que a sua segurança não estava na conta bancária. Não estava na conta bancária, até porque apesar desta situação de dificuldade existiam os bens. E esses bens tinham um valor, não é? Eu costumo dizer isto também e passo a qualquer falta de humildade que possa haver aqui, mas tínhamos um carro na garagem de 20 e tal mil contos, e falo ainda nos nossos escudos anteriores, mas aquele carro, aquela casa ou isto ou aquilo de material que eu tinha não me valia de nada, e eu percebi isso. E foi nessa altura que foi despertada para se chegar
para Deus. Sim, até porque havia uma constante falta de paz. Isso foi outra situação que também foi despoletada em mim e que eu, perguntando a alguém, neste caso foi uma pessoa de família, a minha irmã, a quem muito devo, a minha mãe também, que já conhecedoras dos caminhos de Deus, e porque eu também aos 15 anos tive um contacto com alguém que me terá falado, começaram, no fundo, a falar-me acerca de Deus e começaram a informar-me de algumas coisas, algumas delas que nós falámos aqui, sobre como Deus pode preencher esse vazio. Quer dizer, houve um versículo particularmente que lhe chamou a atenção? Houve uma mulher também muito importante na minha vida, posso dizer até minha discipuladora, minha mentora, a pastora Francisca, que mencionou um texto na Bíblia, que foi Mateus 6,33, que diz que buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão, ou todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus, Deus em primeiro lugar. E eu, quando ouvi esta frase, eu disse, eu quero. E eu acho que foi a resposta certa, e é esta resposta que nós devemos ter. Eu quero e eu vou buscar. Agora, eu preciso entender, e pedi a Deus e pedi às pessoas também que me rodeavam que me explicassem. E foi um processo esse do qual Deus me elucidou, de onde começou de facto a suprir necessidades financeiras e materiais, mas onde essa paz e essa tranquilidade interior é como se eu dissesse, eu tenho um percurso à minha frente, há coisas que não estão no lugar que supostamente eu gostaria que estivessem, mas eu vou dar tempo ao tempo, eu vou tentar perceber e estar e saber estar, como falávamos aqui, saber estar nesta situação, porque eu tenho um Deus no qual acredito e que certamente por todas as promessas que Ele me diz, as necessidades que eu tenho como ser humano no seu todo irão ser supridas. Graças a Deus. E foi assim que aconteceu, e hoje a minha vida está de uma outra forma. Uma nova vida com Jesus. E todos nós temos a nossa história. O pastor Paulo Múcio está aqui, é missionário, veio do Brasil, dá para perceber, não é? Mas ele não foi sempre pastor, nem foi sempre missionário, nem foi sempre professor do Instituto Bíblico. Já teve uma vida muito mais estável anteriormente, não era? Sem dúvida. Durante vários anos, no Brasil, é lógico, eu fui sargento da Força Aérea Brasileira, era controlador de tráfego aéreo. E já conhecia o Senhor na minha infância, já havia falado como a Vitória, já havia certamente a sementinha sido plantada em meu coração. Mas durante vários anos a vida nos leva para outros rumos. E realmente me afastei totalmente de Deus, da sua vontade, de Jesus, como algo importante para as nossas vidas. Sempre os princípios estavam lá, mas não mais tão vivos como nós gostaríamos que estivesse. E sendo esse funcionário público federal, militar, o que no Brasil é algo muito seguro, entre aspas, não é? Nos traz bastante segurança, todas as coisas se foram. A estabilidade que nós tínhamos, eu, a esposa e 3 filhos já pequenininhos, né? Se foi, todas as coisas se foram, os bens se foram, o dinheiro se foi e tudo se foi no momento em que o Senhor nos alcançou, nos trouxe de volta. Eu entendo claramente isso. Às vezes Deus tira-nos tudo, ou quase tudo, para nos chamar a atenção e fazer algo novo na nossa vida. Eu diria que às vezes nos tira tudo mesmo, Sara, né? Em algumas oportunidades e dependendo de com quem Deus quer lidar. Eu ouvi uma vez que de alguns homens Deus aceita algumas coisas, de outros não. Pela forma como Ele lida com tudo isso. E Deus restaurou a vossa família também. Exatamente, por isso que eu falo que era tudo, Sim. não é? Porque a necessidade, e falando sobre necessidades, o que nos foi tirado ou levado não foi só a parte financeira, não foi só a estabilidade que nós tínhamos, não foi só o negócio, a empresa que eu tinha, além de ser um militar, não é? Tudo foi realmente tirado. O nosso casamento já havia acabado, né? Literalmente já não estávamos mais como marido e mulher, mas mesmo assim vivíamos na mesma casa e esperávamos a coisa se resolver em determinado ponto para ver quem ficaria com qual dos filhos. Mas Deus resolveu. Com certeza, né? Então esse foi o ponto, no momento em que o Senhor me trouxe de volta,
Ele não só me trouxe, como também estabilizou a nossa vida, supriu a necessidade que tínhamos emocional, de relacionamento, de casamento, de vida. E depois também vos chamou para serem missionários. Isso. Depois desse período de que tudo se foi, né, o Senhor realmente permitiu que tudo se estabilizasse. E quando tudo estava novamente entrando em ordem, Ele claramente me diz, eu te quero para mim. Eu te quero para a minha obra, eu te quero para falar do meu amor para as nações. Não é? E eu falei, Senhor, você tem certeza que é agora? Depois que tudo se ajeitou, depois que tudo está bem, o Senhor tem certeza? E a resposta foi sim, eu tenho certeza, eu vou cuidar de você. E naquele momento eu entendi claramente que eu deveria abrir mão da carreira, abrir mão do trabalho que tinha e do que eu amava e gostava de fazer para me preparar, para me formar e então ser enviado. Mas depois aí voltaram também as dificuldades financeiras. Naturalmente. Mas... Não é? E mais uma porque vez... o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada faltou desde então. Então nós sempre vivemos dentro da nossa necessidade, vivemos conscientes de que o Senhor nos é suficiente, nunca voltamos a ter uma condição, né, vamos dizer assim, de prosperidade financeira, mas sempre vivemos sem que nada nos faltasse. No vosso dia-a-dia. Sim. Estamos mesmo a terminar o nosso programa para terminar um balanço destas duas histórias que nos inspiram verdadeiramente a confiar em Deus, como chegar a Ele e viver tudo isto que Ele tem para nos dar. Sem dúvida, eu acho que a melhor opção que nós podemos fazer é depender de Deus, seja com uma profissão onde temos o nosso sustento, seja algo que dependemos literalmente de Deus para o sustento diário, mas percebermos acima de tudo que a nossa maior necessidade é o nosso relacionamento com Deus. E quando Ele está suprido, todo o resto efetivamente está suprido. E porquê que podemos confiar nele? Porque é que podemos confiar nele? Porque Deus, apesar das nossas infidelidades, das nossas incapacidades e limitações, Ele nunca falha. Ele, acima de tudo, ama-nos profundamente, ao ponto de fazer-nos viver este tipo de histórias que ouvimos aqui para levar-nos a um objetivo maior, que é um relacionamento com Ele, e um relacionamento que preenche efetivamente as nossas necessidades mais profundas. É isso mesmo. Obrigada por terem estado aqui à conversa connosco. Eu sei que haveria muito mais para falar e para partilhar, mas Deus é bom e fiel e está connosco, sem dúvida. Nós ficamos por aqui quanto ao nosso programa de hoje, lembrando que os que confiam em Deus jamais serão confundidos. Deus preocupa-se connosco e só Ele é capaz de responder na totalidade a todas as nossas necessidades físicas, emocionais, materiais e espirituais. E ainda que por vezes tenhamos de passar por tribulações, temos a promessa de que Ele nos livrará de todas elas. Há que confiar e saber esperar pelo agir de Deus, que incansavelmente trabalha a favor dos que nele esperam. Mas para conhecer melhor as promessas de Deus para si, leia a Bíblia. E a propósito, hoje temos para lhe oferecer o livro O que a Bíblia diz sobre a paciência, a arte de saber esperar. Para o receber, contacte-nos. Nós voltamos também a estar consigo na próxima terça-feira, às 6 da tarde, aqui na RTP2 e às 22h45 na Antena 1. Até lá, se Deus quiseres.